homenagem aos 90 anos do Manuel Carlos, o Viva resolveu trazer de volta um dos clássicos mais pedidos do autor. Vem aí, ou melhor, já veio aí, a sucessora no Viva. E no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre essa novela. Será que vale a pena assistir? Será que a gente não vai ser intoxicado por um mofo problemático? Bom, isso tudo é o que nós vamos comentar hoje nesse vídeo especial de A Sucessora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é a sucessora. E para começar, é bom deixar claro que a sucessora não está sucedendo ninguém. O Viva resolveu abrir uma faixa, né, ali pertinho do meio-dia, né, acho que às 11h30, 11h45, para reprisar a sucessora em homenagem aos 90 anos do Maneco, né. Essa faixa, a faixa Leblon, é uma faixa dedicada inicialmente à sucessora, mas a gente não sabe se depois vão vir outras novelas, né? Do Maneco, de outros autores, enfim. Eu deixo aqui meu registro que eu adoraria que fosse uma faixa de homenagem para trazer essas novelas mais obscuras, digamos assim, com menos chance de vir. Por exemplo, uma Corpo a Corpo, uma... Enfim, vocês pegaram o espírito. Olha, a sucessora... apesar de estar meio que nessa lista, de obscura não tem nada. Ela foi nos grandes marcos dos anos 70, né? Ela, no caso, é de 78. Foi exportada para mais de 50 países. E ela tem uma história muito interessante. É uma história adaptada do livro A Sucessora, escrito pela Carolina Nabuco, que foi plagiada pela autora de Rebecca, que virou o filme Rebecca do Alfred Hitchcock. Esse tema vai ficar para um próximo vídeo que eu tô pensando em se eu vou fazer ou não, falando sobre esse caso de plágio internacional. Mas voltando para A Sucessora foi uma novela de 78 que o Manuel Carlos escreveu. Logo foi a sua segunda novela na Globo, né? Antes veio Maria Maria. E A Sucessora tinha uma história muito interessante. Era um romance clássico que se passava nos anos 20, no Rio de Janeiro, não no Leblon, mas sempre no Rio. E nessa história acontecia mais ou menos o seguinte: a Marina, que é a personagem Susana Vieira, é uma jovenzinha de 20 e poucos anos que mora numa fazenda com a mãe. A Marina tá vivendo sua vida de camponesa ali, não tem muita perspectiva, e o Miguel é meio apaixonado por ela, apesar de serem primos. O Manuel Carlos, ele tem uma coisa com amor de primo, né? É incrível, parece quase uma mania dele. Só que a Marina, ela não sente aquela paixão, sabe? Se ela ficar com o Miguel, vai ser por um puro comodismo. E ela já tá um pouco aceitando esse fato, tanto que a mãe vive empurrando ela pra cima do Miguel, apesar de ela ter uma amiga que é totalmente contra isso, né? E que é a melhor amiga da mocinha e também a orelha dela na história. Mas enfim, voltando pro eixo principal, acontece que a mãe da Marina, ela tá ficando velha, né? Como todo ser humano. E aí ela vê que ela não tá mais dando conta dela, uma viúva, comandar toda aquela fazenda enorme onde eles vivem, né? Então ela decide vender as terras para um empresário, no caso o Roberto Stein, que é super conhecido, super badalado nas revistas da época, e ele vai para essa fazenda para comprar ela, né? E nisso ele acaba se apaixonando de cara pela Marina. E os dois mal se veem, em uma semana já estão casados e morando juntos naquela mansão. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Parece um conto de fadas da Disney. Parece, mas não é. O Roberto, ele tem um problema que muito homem tem. Ele acha que mulher é clínica de recuperação. Então ele olha pra Marina e acha que ela tem que curar a obsessão que ele tem pela ex-esposa falecida. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Gente, bicho, pelo amor de Deus, Maneco. E o problema é que a Marina não sabe disso. Ela se casa com ele, é aquele conto de fadas, né? Assim que o casal de pombinhos volta da lua de mel, a Marina descobre que naquela casa ninguém tem paciência para quem tá começando. Principalmente para quem tá querendo substituir uma mulher inesquecível. E quando ela vai morar na casa,
ela se depara com um quadro gigantesco da Alice Stein, a finada esposa, a mulher inesquecível, na sala de estar da casa. E ela, no começo, fica meio assim intimidada, mas ela pensa que é só aquilo, uma lembrança. Mas no desenrolar dos capítulos, ela vê que essa lembrança é mais forte do que parece. Prometo O que é que você está prometendo? que faço você feliz. Eu acho que é isso que ela está querendo. E essa força vem muito da Juliana. A Juliana, ela é uma personagem feita pela Natalia Timber, com uma brilhantia absoluta, e ela é a grande vilã da história. A Juliana, ela tem uma obsessão doentia pela Alice Stein, então ela faz de tudo para manter aquele espírito bastante mórbido da ex-patroa presente na casa. Então tudo é feito seguindo o jeito da Alice de ser feito. As festas, os jantares, os almoços, o dia a dia da Marina é baseado no que era o dia a dia da Alice. Só que a Alice tem uma personalidade que é completamente diferente da personalidade da Marina. E aí a Marina começa a se sentir muito deslocada ali. E como se não bastasse, todo mundo fica cobrando que ela se porte como a Alice. A gente tem a Germana, que é a irmã do Roberto, feito pela Arlette Salles antes dela virar a Copélia. Prefiro não comentar. E ela é uma personagem que tem simplesmente um sugar baby, feito pelo Cadu Moliterno. Pra mim, o mais bonito no sino é o badalo. Mas voltando à Germana, essa mulher é o cão, gente. Em tudo que ela puder tá atiçando pra lembrar da Alice, ela pode. Pelo amor de Deus, gente. Ou chata. Mas ela, ao longo da trama, rende alguns bons momentos. Só que assim, a coitada da Marina, ela sofre de todos os lados e não tem ajuda. A ajuda que ela tem é aquela amiga dela que eu comentei. E na verdade não é amiga, perdão. Ela é prima, ela é irmã do Miguel. Eu esqueci o nome dela, mas vai estar aparecendo na tela. E o Miguel, ele continua meio apaixonado por ela. Então ele se muda para uma pousada, uma pensão no Rio de Janeiro. E aí vira e mexe, ele tá lá azucrinando também. Então o que essa mulher sofre, gente, assim, desumano. A história me lembra muito da Ju, viu? Marina, ela sofre tanto, mas tanto, que, olha, é de enlouquecer qualquer um. Eu acho que essa mulher saiu sã dessa história, eu não sei como. Não tem cabimento. Essa é basicamente a estrutura da novela, e ela vai se desenrolar ao longo dos capítulos sobre esses mistérios de como a Alice morreu, por que a Alice morreu, a Alice escondia algum segredo, quais eram os segredos, o que faz uma mulher ser inesquecível. Tudo isso ao longo de muito bom texto do Manuel Carlos, uma direção do Erval Rossano e, olha só, os pitacos da própria Carolina Nabuco, que assistia a novela junto com o Manuel Carlos e ajudava ele a direcionar, dizia: isso aqui vai ficar bom, isso aqui não vai. Então a novela, ela tem muito do espírito do romance. Eu tenho aqui comigo, inclusive, o box de assessora e a gente vai fazer uma pequena review dele. Foi a edição que eu assisti ano passado e eu me apaixonei totalmente por essa novela. Na minha opinião, ela é a segunda melhor novela do Manuel Carlos, só perde para Por Amor. E eu acho que ela tem um clima de mistério muito bom. Pra mim, não sou chata em momento algum. Era sempre um mistério que me prendia muito. Eu sou um grande fã dessa história, eu confesso. Eu adoro o Rebeca, eu adoro a própria assessora. Então, pra mim, é um universo que me atrai muito. E é maravilhoso ver aquele maneco que a gente conhece tanto pelo Leblon fazendo coisa antes do Leblon, antes daquela saga das Helenas, né? Então aqui a gente vê um estilo de texto bem folhetinesco mesmo, bem cheio de monólogos, de frases dramáticas e interpretações maravilhosas, né? A Suzana Vieira, ela tá muito bem e ela tá tão convincente que ninguém na época estranhou. Ela já tá com mais de 35 anos quando fez a Marina, que é uma jovem de 20 e poucos anos. Então, assim, tá todo mundo muito bem. É realmente algo que te prende de começo ao fim.
Olha, pessoal, falando agora desse box de DVD belíssimo que a Globo Marcas lançou para a sucessora em 2014, a gente tem esse acabamento super bacana, tentando assim emular aquele estilo dos anos 20, né? A gente tem logo na capa esse triângulo fortíssimo encarnado pela Natalia Timber como a Juliana, a Suzana Vieira como a Marina e o Rubens de Falco como o Roberto Stein. E quando a gente dá uma olhada na lombada, a gente não vê nada de muito revolucionário, né? A gente tem a logo da novela, aí a duração aproximada de 25 horas, os 9 discos. Na contracapa a gente tem ela, a tão falada Alice Stein, né? Esse quadro que, apesar de ser apenas um quadro, é um verdadeiro personagem dentro da novela, né? Removendo aqui a luva do nosso box, a gente vai ter a mesma imagem, né? E abrindo aqui o nosso Digitask, nós já temos as bandejas com esses discos que são muito fofos. Eu adoro que cada disco eles têm um frame diferente tirado da abertura da novela. Então eu acho uma gracinha. Aqui tem a sinopse, se você quiser pausar para poder ler com mais calma, fique à vontade. E do box é isso, é um box curtinho, é um box simples, mas eu acho de muito bom gosto. O que eu não concordo é com a edição que esse box teve. Eu acho uma edição muito bagunçada. Aí você me pergunta, mas por que, Will? Bom, como vocês viram, são 9 discos. Esses discos de novela da Globo Marcas geralmente variam de 3 a 3 horas e 20 ou 3 horas e meia hora. Enfim, fica nesse padrão. E com a sucessora não é diferente. Os discos começam assim, tem alguns cortes até bem bruscos que você consegue perceber que ali foi cortado. E sem contar que tem núcleos, como principalmente aquele núcleo do Miguel na pensão, que eles não têm quase espaço na trama, assim como o núcleo da Germana e do Sugar Baby dela também não tem. E quanto mais vai passando os discos, eles de repente vão aparecendo, sabe? Principalmente da metade pra frente, o que pode significar que a novela dê mais espaço para eles. Pode, eu não assisti na íntegra. Porém, o que joga contra é que quando a gente chega no último disco do box, o 9º disco, o disco dura só 1 hora, ou 1 hora e alguns poucos minutinhos, sabe? Então assim, ou a Globo Marcas podia ter continuado com os cortes e editado em 8 discos, ou podia ter feito um planejamento um pouquinho melhor e ter deixado com menos cortes e ter preenchido esse último disco com mais 2 horas de conteúdo, né? Não sei qual foi o critério, não sei se talvez eles estavam editando para ter uma duração menor e acabaram esticando. Enfim, fica aí outro mistério que a sucessora carrega, né? O porquê esse último disco tem só 1 hora. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem nesse vídeo. Até os próximos vídeos, que venham muitos mais vídeos pra gente ficar aqui comentando juntos sobre essas coisas que a gente adora. E aproveitando que você já chegou até aqui, não custa nada deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo noveleiro e de quebra, deixar aí nos comentários o que você espera de A Sucessora e o melhor, quais são as suas 5 novelas favoritas do Manuel Carlos. Até a próxima e tchau!